Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha muito claro na sua mente qual era o perfil que deveria ser o seu cristianismo. E que maneira a sua vida cristã deveria parecer. Ele não tinha dúvida qual era o sabor, o cheiro, a cor, qual o modelo que deveria caracterizar as igrejas que ele vivia e que ele plantava, e elas precisavam ser como Cristo é. As igrejas precisam continuar parecendo com a cara do próprio Cristo, ter os mesmos valores, os mesmos princípios, o mesmo estilo de vida de Jesus. Amém, irmãos? As pessoas precisam olhar para a nossa vida, olhar para as nossas igrejas, e elas precisam olhar a Jesus. Elas precisam perceber que ela parece com Jesus. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 30, ele repete esse princípio, também dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, amai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por vós, como oferta de sacrifício em cheiro suave. Ele diz: sede imitadores de Deus, pareçam com o Senhor, vivam a sua vida de forma que você seja a cara do Pai. Ele diz: como filhos amados, eu e você precisamos ser a cara do Pai. Como eu boto uma camisa, o meu filho, Rafinha, ele gosta de procurar, e ele sai para procurar uma camisa que seja igual à minha. Porque quando a gente sai de casa, ele quer sair se eu estou de camisa cinza, ele quer sair de camisa cinza. Se eu estou de calça jeans, ele quer botar a calça jeans. Porque ele quer sair a cara do Pai. E aí o que o apóstolo Paulo está ensinando, ele diz: nós como igreja precisamos ser filhos que amam ser a cara do Pai. Amam se parecer com o seu Pai, com o seu Senhor. E por isso tem que ser um valor para nós se esforçar em olhar para Cristo, em olhar para a igreja primitiva e dizer: nós queremos viver não somente estruturas que aprendemos com a religião, com os dias, mas queremos colocar as lentes certas, olhar a Bíblia e dizer como podemos ser parecidos com Jesus. E Paulo diz que para sermos a cara do Pai, nós precisamos andar em amor. Esse é o estilo de vida que nos faz parecido com Cristo. Quando nós amamos uns aos outros. Quando a prioridade da nossa vida é amar, é zelar, é cuidar, é proteger, é ensinar, é se envolver com pessoas, amar pessoas. Quando vivemos uma vida de amar, e a nossa religiosidade, a nossa religião, a nossa fé em Deus, ela se desemboca em uma vida de amor intenso aos irmãos. O apóstolo Paulo diz: é assim que nós nos tornamos parecidos com Deus. Quando nós amamos como Cristo também nos amou. Esse é o verdadeiro amor que Cristo morreu naquela cruz para nos salvar. E ele diz: agora nós precisamos, se queremos parecer com Cristo, se queremos ser chamados e reconhecidos como cristãos, não porque carregamos uma Bíblia, porque usamos uma camiseta escrita alguma coisa, um versículo bíblico, se nós queremos ser reconhecidos como cristãos, como Paulo e Barnabé foram reconhecidos em Antioquia, no capítulo 13, nós precisamos viver uma vida de amor e de entrega ao próximo. Eu sacrifico a minha vida para cuidar e amar meus irmãos. E quando nós vivemos essa comunidade de amor, onde todos nós nos esforçamos a amar uns aos outros, nós vamos nos tornando parecidos com Jesus.
Porque ele a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus. E ele diz, sabe qual era a oferta que ele ofereceu para Deus? Cristo. E a ideia de oferta aqui era o holocausto. Era a vida sendo entregue no altar para agradar a Deus. E a maneira que Jesus prestou culto ao Senhor, celebrava o seu amor a Deus, adorava a Deus, sacrificava no altar de Deus, foi amando e entregando a sua vida por amor. Essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira religiosidade, no bom sentido da palavra. Não é viver uma vida de programas, cultos e de ritos, mas é viver uma vida de amor e de sacrifício por amor. Onde eu adoro a Deus, mais do que levantando a minha mão, mais do que participando de ritos, de me levantar e sentar e levantar a mão e de ouvir e de receber, mas eu adoro a Deus amando profundamente o próximo. Porque essa é a maior ordem e o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como Cristo nos amou. Porque como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, 1 João 4:20. Como é que eu posso levantar a minha mão, cantar, adorar, pular, chorar? Se eu não amo o próximo ao quem vejo. A verdadeira adoração se revela na nossa relação com o próximo. Aí quando nós amamos uns aos outros com intensidade, cuidamos, zelamos, sacrificamos a nossa vida, o nosso tempo, o nosso coração, os nossos sentimentos, nós nos desgastamos por amor. A Bíblia diz que isso sobe como um cheiro suave às narinas de Deus. É adoração profunda. E a gente às vezes limita a adoração àquilo que a gente faz aqui. Mas o Senhor está dizendo, quando nós amamos, discipulamos, evangelizamos, zelamos, cuidamos, é a adoração que sobe ao altar de Deus. Ser parecido com Jesus, como insiste o apóstolo Paulo, é sacrificar a sua vida por amor. Ser parecido com Cristo é gostar de se relacionar, de amar, relacionar-se com as pessoas. Jesus, ele gostava de pessoas. Na verdade, Jesus morreu e entregou a sua própria vida como um preço. Mas não foi pelas catedrais, pelas instituições, pelos programas. Jesus morreu naquela cruz por pessoas. Ser parecido com Jesus é ser apaixonado por pessoas, é amar gente, é se envolver com gente, é dar a vida por gente. Qual era a marca principal do ministério de Jesus? Nós já fizemos essa pergunta nessa manhã. O ministério de Jesus era marcado como nós marcamos hoje nos nossos dias, pelas lindas catedrais, pelas lindas bandas musicais, pelas campanhas de milagre. Quem já visitou um prédio construído por Jesus? Quem já comprou ou baixou pirata na internet, né? Um CD dos apóstolos, do Ministério Internacional dos Apóstolos, né? Quem consegue imaginar Jesus com um terno de grife, como os grandes pastores de mega igreja do nosso dia, cabelo no gel, com cara de popstar? Tem uns que já é um blazerzinho todo coladinho, né? Uma coisa assim, ele vai pregar, parece assim um artista de televisão, um bonecão, né? Quem consegue imaginar Jesus assim, irmãos?
Será que os modelos que seguimos hoje se parecem com Cristo? Será, na verdade, que o nosso desejo como igreja hoje ainda é de ser parecido com Cristo? Se nós quisermos exalar o bom perfume de Cristo, nós precisamos lembrar que a marca principal do ministério de Jesus, do estilo de vida de Jesus, era um estilo de vida de amor, de serviço, de perdão, de compaixão, de abnegação, de altruísmo, de intimidade com o Pai, um estilo de vida de relacionamentos. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, feita por James Patterson e Peter King, e eles fizeram algumas perguntas e chegaram a uma conclusão que nos Estados Unidos, 80% das pessoas consideram que a fé cristã ela é relevante. Elas consideram que as pessoas que são cristãs, elas estão em paz consigo mesmas. Isso quem disse foi a comunidade americana de forma geral. Elas são mais satisfeitas com a vida, são mais verdadeiras, têm menos propensa ao uso de drogas, são mais comprometidas com a família. Mas somente cerca de 25% dos americanos concordam que a igreja cristã, perto da sua casa, é relevante ou importante para as suas vidas. Como é que as pessoas conseguem considerar que 80% das pessoas consideram que a fé cristã é relevante, mas quase as mesmas 80% das pessoas não consideram a igreja de Cristo relevante? O que será que aconteceu? Por que que Cristo é considerado ainda relevante, mas a igreja é irrelevante para as pessoas dos nossos dias? Sabe por quê, irmãos? É porque, obviamente, as igrejas não mais se parecem com o Cristo, seu Senhor. Elas são tão envolvidas na sua vida institucional, na sua religiosidade, nos seus ritos, nos seus programas, que na verdade eles criaram um abismo com as pessoas que Cristo não construiu. Nós precisamos voltar a ser parecidos com Jesus. Mas então, quais eram as prioridades de Jesus? Quais são as características mais marcantes dos 3 anos e meio do ministério de Jesus? Qual era, em que Jesus gastou o seu tempo? Em que ele mais investiu no seu ministério? Quais eram as suas prioridades? Vamos analisar 3 aspectos pelos quais Jesus mais investiu o seu tempo em todo o seu ministério. A primeira característica é que Cristo investiu uma boa parte, ou uma das maiores partes do seu tempo, num relacionamento pessoal com Deus. Deus não nos chamou para sermos consumidores de religião, frequentadores de igreja, mas Deus nos chamou para sermos filhos de Deus, amigos do Senhor, para sermos noiva do Cordeiro, para termos um relacionamento íntimo com Ele. E Cristo tinha um relacionamento profundo com o Pai. Isso se revelava na sua vida de oração. Quanto tempo Jesus gastou diante do Pai em oração? Tudo que ele fazia, as grandes decisões da vida dele, elas eram antes precedidas por um tempo precioso de oração. De fato, a boa parte do tempo de Jesus foi gasto em profundo relacionamento com Deus, em oração, um relacionamento profundo com Deus é o segredo para uma vida cristã bem-sucedida. E aí, irmãos, sem intimidade com Deus, as demais coisas do nosso cristianismo, eles perdem todo o sentido. Sem relacionamento íntimo com Deus, o resto passa a ser tudo somente
religião. E antes Deus nos chamou para sermos íntimos do Pai. Eu quero usar como exemplo o Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Só no Evangelho de Lucas nós vamos ver quantas vezes Jesus se retirava para lugares sozinhos e orava. Você vai ver, por exemplo, em Lucas, capítulo 5, no versículo 16. Os irmãos já acharam Lucas? 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vai para o capítulo 6 agora, no verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Se você for para o capítulo 9 agora, do verso 18 a 23, Jesus pela primeira vez, ele prenuncia a sua morte e ressurreição. Mas no verso 18 diz, e aconteceu que estando ele só, orando, estava com ele os seus discípulos. E depois desse tempo de oração, ele então anuncia quem ele é para os seus discípulos. Ainda no capítulo 9, no verso 28, você vai ver aquela experiência poderosa de Jesus da transfiguração, onde Cristo, ele é transfigurado e brilha, fica com a glória de Deus, suas roupas ficam brancas e alvas como a neve. Ele encontra com Moisés e Elias. Mas isso acontece em que momento? Diz o verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. A vida dos discípulos, ela foi profundamente marcada pela vida de oração de Jesus. No capítulo 11, no verso 1, eles olhavam tanto Jesus orando. A vida de Jesus era tão intensa, de relacionamento pessoal com Deus, que no verso 1 do capítulo 11, os discípulos pedem para aprender a orar com Jesus. Diz, aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus, para ensinar a oração, ele não fez como a gente faz nos nossos dias. Vamos fazer um congresso de oração. Vamos fazer uma conferência de oração. Não. Jesus orava tanto que foram seus discípulos que foram para lá em um desses tempos de oração e disse, Senhor, nós somos tão impactados com a tua vida de oração que nós queremos aprender a orar com o Senhor. No capítulo 12 de Lucas, versículo 1, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando ele vai no capítulo 22, no verso 39, para o Getsêmani, saindo ele como costumava para o Monte dos Oliveiras, também os seus discípulos o seguiram. Ele vai para o Getsêmani, como costumava, como era de costume, para um tempo de oração. A vida de Jesus era uma vida intensa de relacionamento com Deus. Quando Jesus foi escolher os seus discípulos, ele tinha passado a noite toda orando, desceu e foi encontrar com os discípulos. Jesus, quando andou sobre o mar, ele tinha passado a noite em oração, manda os discípulos na frente e depois ele anda sobre o mar. A vida de Jesus era uma vida marcada pela oração. Sabe por quê? Porque para Jesus, ele não estava preocupado com os nossos ritos, com cânticos, com rituais, com senta, levanta, com senta, depois levanta, e depois senta, e depois levanta, e depois levanta a mão, e depois senta, e depois dorme, alguns, né? Ele não estava preocupado, isso não era prioridade para Jesus. Prioridade para Jesus é ser amigo de Deus. Em todo o tempo. Mas e a igreja hoje? Vamos ser sinceros. Você não precisa me responder, não. Quero que você responda para você. Quanto tempo da sua vida, quanto tempo do seu ministério, quanto tempo do seu cristianismo você gasta se relacionando com Deus?
através da oração. Nós gastamos fazendo tantas coisas. A gente prega, a gente ensina, a gente organiza, a gente abre igreja, a gente limpa vidro, a gente liga som, a gente passa data show, a gente faz um monte de coisa. Mas quanto tempo você gasta sendo amigo de Deus? Gostando de estar na presença dele, às vezes sem fazer nada, igual a gente faz com um amigo, senta na calçada para olhar carro passar. Nós só sabemos se alguma coisa é importante para nós pelo tempo que a gente investe naquilo. Você quer saber se alguma coisa é importante para você? Veja o quanto você gasta naquilo. Alguém gosta de dizer, a minha família é minha prioridade, mas ele nunca tem tempo para a família, então não é. A gente só sabe o que é importante para a gente quando a gente investe tempo naquilo. Alguém que desgasta a vida toda dele, toda trabalhando, o que é importante para ele? Dinheiro. A gente sabe o que é importante para a gente, por aquilo que a gente mais investe o nosso tempo. Por isso, irmãos, quando eu olho para Jesus, eu vejo que, pela quantidade de textos, só no Evangelho de Lucas, que a gente via Jesus indo orar, gastar tempo com Deus, é porque Deus era importante para ele. E a minha pergunta para mim e para você, e quanto de fato Deus é importante para nós? Nós precisamos voltar como igreja a entender que Deus nos chamou para ter um relacionamento pessoal com Ele. Que a prioridade de Deus para que sejamos verdadeiros cristãos é sermos amigos de Deus. Acordar amigo de Deus, dormir falando com Deus, trabalhar com Deus, estar com a família com Deus. A minha vida é uma vida de amizade com Deus, ter vida devocional, quarto de culto, oração. A minha vida ser embanhada de culto e não me fazer um frequentador de culto. Porque a primeira área de relacionamento de Jesus era um relacionamento, não era um relacionamento religioso com Deus, mas um relacionamento pessoal com Deus. Isso significa amar a Deus acima de todas as coisas. A segunda área de relacionamentos, de prioridades de Deus, se primeiro era ter um relacionamento profundo com Deus, o segundo era ter um relacionamento intenso com os discípulos, profundo com os irmãos. Jesus viveu um estilo de vida de discipulado. A continuar olhando para as prioridades de Jesus, nós vamos ver, por exemplo, segundo os estudiosos, que mais da metade, mais de 50% de todo o tempo, de todo o investimento de Jesus foi gasto com os seus discípulos. Andando com eles, ensinando-os, acompanhando, orientando, transmitindo modelo, transmitindo vida. A mais da metade de tudo que Jesus fez foi para investir e treinar os seus discípulos. Porque para Cristo, para Jesus, tudo o que é grande tem a ver com relacionamentos. Por exemplo, a grande comissão que nós olhamos ontem é ide por todo mundo e fazer discípulos. Discipulado, do original, matetes, alguém que anda ao lado, um companheiro, um aprendiz, um parceiro. De forma que Paulo chama Timóteo, Timóteo, meu discípulo. Em outro lugar ele diz, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. São relacionamentos profundos. O que é importante para Deus fala de relacionamento. Por exemplo, qual é o grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como ti mesmo. E Jesus então, ele diz, amar o próximo como Cristo vos amou. A ideia do que é grande tem a ver com pessoas, com amor e com relacionamentos profundos. Não está falando de coisas, de prédios, de eventos, de programas. Está falando de relacionamentos de amor e de pessoas. Tanto a grande comissão quanto o grande mandamento. Um fala de amar as pessoas
se relacionar e servir pessoas. O segundo fala de ser pai espiritual e família de Deus. Eu acho lindo ver qual foi o motivo pelo qual Jesus chamou os seus discípulos. Marcos 3,13, já até olhamos esse texto, diz que o Senhor Jesus, então, designou 12, para quê, irmãos? Designou 12 para quê? Engraçado que a gente sempre diz assim, ele chamou 12 para enviar. Mas antes de enviar, ele diz qual é o tom do discipulado. Ele diz que ele chamou 12 para estar com ele. Como é simples o pensamento de Jesus sobre discipulado. Discipulado é chamar alguns para estar perto de mim. Às vezes a gente fica, pastor, me explica como é discipulado, me ensina estratégia, qual é o material, é cadeira com cadeira, a cadeira é de lado, mas é no shopping, é na casa, é na igreja, é no prédio, mas me dá aí 10 perguntas para eu fazer no discipulado, me ensina 7 dicas para uma boa reunião de discipulado. Para Jesus era assim, é chamar 12 para estar com ele, pronto. Para ter relacionamentos profundos. Para ter uma relação próxima, tão próxima o suficiente para que os novos discípulos aprendam a ser cristão, olhando a vida do cristão mais maduro. Porque as palavras, elas direcionam, mas os exemplos, elas impulsionam as pessoas. Nós estamos num ambiente de família de Deus, é andar juntos. Por exemplo, quando o Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, ensina sobre como ensinar os nossos filhos. Como é que a gente ensina os nossos filhos? Somos famílias de Deus, já sei. Quem é pai e mãe aqui? Como é que você ensinou os seus filhos a comer na mesa? Já sei. Você preparou um PowerPoint. E aí, antes da refeição, você preparou um treinamento sobre como se alimentar na mesa. Aí, primeiro, parece o primeiro slide, garfo. Isso, meu filho, é um garfo. Segundo slide, por favor, pode passar o segundo. Isso é uma faca, cuidado que isso machuca. As consequências de uma faca, aí aparece o menino cortado, primeiro slide. Não é assim que a gente ensina na família. Como é que a gente ensina na família? Sentado na mesa, na hora da comida, e o menino vai botar o arroz e derruba o arroz. Menino, presta atenção, não derruba o arroz, menino. Menino, corta direito, olha que isso vai te ferir. Não brinca com faca, abaixa essa faca. Não é assim que a gente ensina. Aí o menino não quer comer, eu vou dizer que essa parte é dita também, aí bota a chinela do lado da cesta. Tu não vai comer? Isso é dita, né? Senão eu posso ser preso agora, né? Então, irmãos, é o ensino familiar, e o ensino da familiar é totalmente diferente daquilo que a gente chama de ensino hoje, é um ensino relacional, da vida na vida, é um ensino prático, é como diz na grande comissão, como é que eu faço discípulos? Ensinando-os a obedecer, é mais do que ensinar um conteúdo, é ensinar a viver uma vida. Mas se lembra do primeiro versículo? É como o apóstolo Paulo ensinou. Como é que ele ensinou? Preparou um congresso, ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É ter relacionamentos onde nós ensinamos como pais a filhos, pelo exemplo, pela vida, pelo companheirismo, é vida na vida. Assim nós ensinamos os nossos discípulos. São relações profundas. Exatamente como Jesus viveu com os seus discípulos. Ele caminhava com eles, ele tomava suas refeições com eles, ele ensinava-os, ele orava juntos, eles viajavam juntos, eles riam juntos, eles choravam juntos, eles foram para enterro juntos. Eles, na verdade, tinham relações profundas juntos. Era isso que Jesus disse que ele chamou 12, para estar com ele. Simples assim. E essa relação de andar junto não nos obriga a ser infalível, porque tem muita gente que vai dizer assim, mas Paulo é Paulo, ele podia dizer ser de meus imitadores. Não, não é um chamado para ser infalível. É um chamado para ser cristão. Porque em 1 João 1,8 em diante diz assim, que se alguém não peca, diz que não peca, é o quê?
É mentiroso. Não tenho que fingir para ele uma coisa que a Bíblia não ensinou. Eu tenho que ter uma relação próxima o suficiente que ele vai me ver que tem dia que eu brigo com a minha mulher. Ela é linda, mas ela é braba. Mas ele vai ver também como eu me arrependo e me reconcilio. Isso é discipulado, irmãos. Não é fingir ser o que nós não somos, é sermos transparentes na nossa relação, para que a gente aprenda a ser crente de verdade, que a gente erra, se arrepende e conserta. Mesmo quando Jesus fazia milagres, ele fazia investindo nos discípulos. Por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes. Na grande multiplicação, Jesus diz que abençoou o pão e o peixe, entregou na mão dos discípulos, e foram os discípulos que entregaram o pão. Foi na mão dos discípulos que houve a multiplicação. Mesmo quando Jesus foi, por exemplo, ressuscitar a filha de Jairo, ele diz, não entra ninguém, a não ser Pedro, Tiago e João, entrem comigo. Até quando ele fazia milagres, ele treinava, ele orientava os discípulos. Por exemplo, ele enviou os discípulos na missão, e quando eles voltaram, eles não tinham conseguido expulsar um dos demônios. E aí Jesus ensina, não, porque esse tipo de demônio só se expulsa com jejum e oração. Ele estava todo o tempo, mesmo quando fazendo milagres e expulsando demônios, ele está ensinando e treinando os discípulos através do relacionamento, porque para Jesus a prioridade do tempo dele, a maior prioridade do tempo dele, era investir nos seus discípulos. E esses mesmos estudiosos, eles acreditam que esse foi o princípio responsável para que o Evangelho chegasse até hoje em nós, 2000 anos depois. Paulo entendia tanto esse princípio, que quando ele diz, sejam meus imitadores, por exemplo, aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 14 ao 16, ele diz assim, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores ou milhares de professores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Está dizendo, vocês podem ter muitos professores, mas o pai de vocês sou eu. Está dizendo, sabe qual é o padrão que eu ensinei para vocês? Não foi o padrão da sala de aula. Eu sou um pai que cuido dos meus filhos. E para Paulo, era isso que tinha cheiro de igreja. É isso que tinha gosto de família. Não era sala de aula. Eram relacionamentos profundos. Essa ideia de pai espiritual de Paulo, ele se estende quando ele chama, por exemplo, Timóteo, em Filipenses 3:17, falando aos filipenses, ele diz assim, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Em Timóteo, ele diz assim, Timóteo, meu amado filho, no capítulo 1, no versículo 2. Chama de filho. E esse era um segredo que ele ensina para o seu discípulo. Por exemplo, um versículo que todos nós deveríamos saber de cabeça. 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2. Pode botar aqui, né? Vocês não têm um jeitinho de botar aqui, né? Que eu olhei. Diz assim, o que de mim aprendeste, na presença de muitas testemunhas, ensina a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. Paulo, que tinha sido discípulo de Barnabé, está ensinando agora o seu discípulo Timóteo, para que ele ensinasse a homens fiéis, mas não somente homens fiéis, mas que fossem também capazes de ensinar a outros. Para isso para eles era a igreja. É quando Barnabé segurou na mão
de Paulo, que segurou na mão de Timóteo, que segurou na mão de homens fiéis, que eram capazes, que segurassem na mão de outros. A igreja são uma grande rede de família, de uns cuidando e ensinando uns dos outros. Somos a família de Deus quando estamos todos ligados, amando, cuidando e ensinando uns aos outros. Somos família, nós não somos orfanato. Como é que é o orfanato? Chega o gerentão do orfanato lá, o diretor, desculpa, do orfanato, os meninos estão lá. Aí ele abre a porta, a meninada está jogando o travesseiro para tudo que é lado, aquela confusão, o menino não dorme. Ele abre a porta e diz, vocês parem com isso, vamos embora, todo mundo para casa, o menino sai correndo. Aí se deita aquele monte de menino. Aí ele fecha a porta. Quando ele mal fecha a porta, o travesseiro já acertou a cabeça de um e a chinela já voltou no olho do outro, não é assim? Nós somos família, é pai com filho, pertinho, dentro de casa. Vamos embora, menino. Senta para deitar, vou orar contigo, né? Bota para dormir. Família. Nós não somos orfanato para tratar no atacado, nós somos família que trata no varejo, no 1 a 1. No cuidado individual da família de Deus, como Timóteo 2:2. A igreja, ela só é relevante para a sociedade quando ela entende que igreja é gente. E que viver cristianismo está diretamente ligado a se relacionar com pessoas, cuidando, servindo, experimentando os mais diversos uns aos outros das Escrituras. Sendo família de Deus através do discipulado. Precisamos entender que cuidar da igreja é cuidar de pessoas. Amar a igreja é amar as pessoas. Investir na igreja é investir nas pessoas. Zelar pela igreja é zelar por uma pessoa, por pessoas. Porque a igreja não é esse prédio, não é essa estrutura, nem esses programas. A igreja é você. E se eu quero cuidar da igreja, eu tenho que me preocupar com você. Se eu quero ser dedicado à igreja, eu preciso me dedicar por você. A terceira e última característica fundamental desses relacionamentos de Cristo é que ele se relacionava profundamente com Deus, ele se relacionava profundamente com os discípulos e ele se relacionava profundamente com os incrédulos. Isso a gente já viu bastante ontem à noite. Um grande erro da igreja atual é querer levar o evangelho de forma impessoal, sem relacionamento, através de faixas, folhetos, cultos públicos apenas. Nós queremos simplesmente levar pessoas aos templos ou às nossas reuniões, mesmo que seja na varanda da nossa casa. Mas Jesus, ele se relacionava de forma pessoal, ele tinha relacionamento com pecadores. E isso de tal maneira que ele foi discriminado pelos religiosos da sua época, porque ele se relacionava com pecadores. O evangelismo de Jesus consistia em se relacionar com incrédulos, permitir que aquela casa fosse impactada pelo poder de Deus. E assim, os vizinhos, os parentes, os colegas, eles eram impactados porque Jesus tinha ido para dentro daquela casa. Quem lembra de Zaqueu? Em cima da árvore. Zaqueu, desce daí, que eu quero te entregar um folheto. Não foi assim não, irmãos? Ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar na tua casa hoje. Os fariseus ficavam enlouquecidos, indignados, e nós até olhamos que eles repreendiam Jesus em Mateus capítulo 9, no verso 8 a 13. Ele diz, porque come o vosso mestre com publicanos e pecadores. E no capítulo 11, no verso 19, ele diz, veio o filho do homem que come e bebe, e diz, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Eles se revoltavam, porque Jesus era amigo de pecadores. Jesus, ele não criou um abismo entre a sua comunidade e o mundo.
Jesus ele não criou uma separação entre a comunidade dos santos e os pecadores mundanos. Mas antes, ele permitia que a sua luz brilhasse no meio deles. E depois ele olha para os seus discípulos e diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra, brilhem no meio do mundo. E aí você pode me dizer assim: mas a minha luz é tão fraquinha, pastor. A luz do pastor Newton, isso brilha. Se ele estiver na praça, ilumina todo mundo. Mas a minha? Irmãos, aqui, no meio dessa luz toda, às vezes a nossa luz nem parece brilhar. Mas uma luz fraquinha, se ela estiver no meio de trevas totais, ela faz uma grande diferença. O que você faz quando quer encontrar um remédio de noite? Você acorda de madrugada, a vontade de tomar o remédio, você pega seu celular, faz pim, só aquela luzinha, que se você apertar ele agora, você nem percebe a luz, né? Mas de madrugada, aquilo é uma lanterna de 60 watts. Você ilumina tudo. Ou então você tem acorda de madrugada, quer saber a hora, você pega seu relógio e aperta a luzinha dele, né? Quando você aperta a luzinha do relógio, parece... Que sol é esse? Mas de dia, no meio da luz, a gente nem percebe que tem luz. Porque você foi designado, você foi desenvolvido para brilhar no meio da escuridão. É esse o nosso padrão, irmãos. Nós precisamos voltar a nos aproximar dos que estão fora da igreja. Nós precisamos nos aproximar dos pecadores com graça, com amor, com unção. Precisamos deixar que o Cristo que habita em nós se revele às pessoas que não fazem ainda parte do corpo de Cristo, para que possam experimentar uma vida guiada por Deus. Certa vez, eu e a minha noiva, Rossana, a gente percebeu que a gente era líder na igreja, mas a nossa vida era tão dedicada a pregar, a ensinar, a tomar conta do louvor, da adoração com dança, de tanta coisa. E a gente percebeu que a gente não tinha discípulos nenhum. A gente era muito envolvido com a igreja. Mas a gente entendeu que a gente não era envolvido em muito pouco com pessoas. E nós tomamos uma decisão. A prioridade da minha vida para o resto da vida não seria mais investir nos programas, na administração, na instituição. Para o resto da vida, eu ia me dedicar para fazer discípulos. Então hoje, irmãos, essa é a minha experiência. Eu sou pastor. Mas, por exemplo, eu abri mão, eu não me envolvo em nada com a administração da igreja, tem uma equipe que toma conta. A gente tem um culto só de domingo, essa é a nossa experiência. E sabe qual é a minha agenda como pastor? Que enche a minha agenda? É discipulando, investindo, estando com pessoas, investindo nos pastores que estão sendo treinados, mentoreando os pastores que estão na frente de outras congregações, investindo e discipulando as pessoas da minha célula. O meu tempo, eu decidi que se pareça com o tempo de Jesus. Eu vou investir com Deus, eu vou investir com discípulos, eu vou investir com incrédulos, eu vou investir com pessoas. Daí nós desenvolvemos uma agenda para a nossa igreja. Nossa igreja, quando era no modelo tradicional, a gente tinha uma agenda que terça-feira a gente tinha culto de doutrina, quinta-feira a gente tinha culto das causas impossíveis, na sexta-feira a gente tinha culto de cura interior, no sábado a gente tinha culto de jovens, de manhã a gente tinha escola dominical e à noite a gente tinha um culto. Hoje a nossa agenda é assim que a gente orienta a agenda dos nossos membros. Dia de domingo a gente tem o culto, a grande celebração. Nós temos durante a semana, hipoteticamente, porque a gente não tem um dia certo da célula, mas digamos que na terça-feira, que é o dia da minha célula, a gente tem reunião de célula. Mas na quinta-feira, na hora do almoço, entre os muitos discipulados, eu estou dando um exemplo como líder de célula, de quinta-feira, como eu almoço
com Najib e João Miguel, é o dia que a gente faz discipulado pessoal. Toda quinta-feira eu almoço com eles. E toda sexta-feira à noite, você pode ser membro da minha igreja, o que for. Se você me convidar para sair, você não vai ter um parceiro, porque eu vou sair com meus amigos que precisam de Jesus. A agenda religiosa minha não tem mais nada a ver com os programas da igreja. Tem a ver com gente. Eu estou no culto, celebrando com os irmãos. Eu estou na célula, na comunhão. Eu estou no discipulado. E olha que discipulados são vários que eu faço ao longo da semana. E eu estou investindo a minha vida com pecadores. E aí nós estimulamos a mobilizar todos os membros a viver a mesma agenda. Cada membro vai vir para o culto, cada membro vai participar de uma célula, cada membro vai discipular alguém, cada membro vai ter 3 amigos, onde você vai estar toda semana gastando tempo com eles, gastando tempo com pessoas. Nós evitamos ao máximo fazer programações na igreja. A gente tem sim congresso, a gente tem seminário, a gente tem escola dominical de manhã, que é o trilho de treinamentos, que é a escola de líder. A gente evita ao máximo encher a igreja de programa para que os irmãos tenham tempo de ter churrasco, de estar juntos, de ter comunhão, de investir, de sair com pessoas, sair com incrédulos, para que eles tenham agenda para pessoas. Porque quando a gente bota as lentes para olhar para o Novo Testamento, para olhar Cristo, para olhar a igreja primitiva, a gente vai ver que ela tem um gostinho de amizade, de mesa, de relacionamento. Daí a igreja de Jesus, ela era divertida. Percebe bem isso? O evangelho institucional, religioso que a gente vive, ele é chato, maçante, desgastante, cheio de rito, de programa, de reunião, de treinamento. Eu me lembro que antes da gente transicionar para a igreja em célula, eu tinha medo de reunião. Quando ia ter reunião do presbitério, meu irmão, eu só faltava ter uma gastrite. Acho que isso era só lá no Maranhão, né? E aí, irmãos, mas quando a gente olha para Jesus, a igreja dele, a maneira dele viver relacionamentos, aquilo que viria a ser a igreja, ela era divertida. Ele sempre estava em volta de amigos, em volta de uma mesa, de uma refeição, de um churrasquinho, de peixe na beira da praia. Por exemplo, se você abre a Bíblia em João 21, logo depois que ele ressuscita, no capítulo 9, até o 14, Jesus aparece pela primeira vez para os discípulos ali, depois daquela aparição na casa, ele aparece para os discípulos publicamente, na beira da praia. E eles estão pescando. E Pedro reconhece Jesus, e ele se joga no mar e vem nadando. E quando ele chega, Jesus mesmo tinha preparado um churrasquinho, a brasa, peixezinho frito. Eu fico imaginando se fosse eu, irmãos. Se fosse eu que ressuscitei e fosse agora liderar o meu povo, o que eu ia fazer? Uma conferência, né? Jesus não. Jesus fez um churrasco. A maneira de Jesus viver a igreja, se você percebe, é um Jesus que tinha tanta intimidade com sua equipe, que Pedro, quando faz besteira e traz Jesus 3 vezes, Jesus indo para ser crucificado, ele olha Jesus olha para os olhos dele, e diz que naquele mesmo momento Pedro se lança na terra, aos prantos, arrependido. Ele não foi como Judas se suicidar, mas ele se arrepende, sabe por quê? Porque João faz questão de dizer que olhando nos olhos, Lucas que relata, e virando o Senhor, olhou nos olhos de Pedro. Foi um dos sermões de perdão, de aceitação, mais lindos de Jesus. Mas ele não disse uma palavra. Ele pregou com os seus olhos. Sabe por quê? Não é um misticismo, não. É porque eles eram tão íntimos que Pedro entendia até o que Jesus olhava. Até como nossos pais, quando olhavam para a gente sabia exatamente o que eles estavam dizendo. Pedro entendeu aquela mensagem, porque eles tinham intimidade. A intimidade de um João, o discípulo amado,
que relata na ceia do capítulo 13, no verso 22, que ele inclinava o seu peito, inclinava a sua cabeça no peito de Jesus. É essa igreja que tem o jeitinho, a cara do Pai, a cara de Cristo. Tudo isso revela quem Cristo é nos relacionamentos. Quando vivemos uma igreja da maneira de Jesus, a vida cristã ganha uma nova cor, um novo sabor. O cristianismo, ele passa a ser divertido. Ele passa a ser alegre pelo cuidado uns dos outros, pelo encontro de amigos da célula, pelo relacionamento de grandes amigos do discipulado, pelo tempo investido em volta de uma mesa com incrédulos, no meio de muita conversa, de muitos risos, de muitas lágrimas, de muita comida, de churrascos e cachorro-quentes, né? E para finalizar, eu queria lembrar uma crítica que Jesus fez aos fariseus. No capítulo 11 de Mateus, no verso 16, ele diz assim: mas a quem assemelharei essa geração? Semelhante aos meninos que se assentaram nas praças e clamaram aos seus companheiros, e dizem: tocamos-vos flautas e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e diz: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Quando os religiosos criticaram que Jesus era relacional, Jesus olha para eles e diz: vocês são como meninos, sérios demais. Como a religião faz a gente assim às vezes, meninos sérios demais. Meninos que não dançam mais quando a música toca. Meninos que não se divertem mais, que não têm mais alegria na vida que Deus dá. Não tem mais intensidade no que fazem. Não tem mais a capacidade de se divertir por causa da sua religiosidade. Não tem mais capacidade de chorar com a tristeza do outro. Nem de se alegrar com a vitória do irmão, que transformou sua vida religiosa somente em instituição e programação. Que o nosso cristianismo possa voltar a ser parecido com Jesus, com o jeito dele. Um cristianismo que gosta de gente, que se diverte com pessoas, que se importa mais com pessoas do que com prédios e programas. Que a igreja volte a se relacionar uns com os outros. Que volte a se relacionar profundamente com Deus, com os irmãos e com os incrédulos. Fica de pé comigo, vamos orar. Vou chamar o pessoal do louvor. Queria que você abaixasse a sua cabeça em oração. Quero dizer que enquanto eu ministrava, meu próprio coração se aqueceu para dizer: Senhor, eu quero ser assim, eu quero ser a tua cara. Quero ser parecido contigo.